Boa noite, gente. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus, que está nos acompanhando aí de casa. Entramos no 9º mês do ano, 6 deles em meio à pandemia, né? 6 meses, olha aí. E continuamos a orar, não se esqueça, famílias que estão aí sofrendo com a doença, gente que já perdeu parentes, amigos, gente que está hospitalizado. E especialmente também oramos para que essa vacina ela seja disponibilizada logo aí para a população. Mas, graças a Deus, apesar dos pesares, voltamos com os cultos presenciais no domingo passado. Se você não sabia, fique sabendo aí, divulgue isso, tá bom? Porque eu sei que você deve conhecer aí uma porção de gente aí que participa aqui da Igreja do Horto do IP. Então, se tem alguém desavisado, ajude a divulgar, que nós já retomamos os cultos presenciais. Agora, é claro, tem todo um critério aí, né? Primeiro, obviamente, o pessoal do grupo de risco, né, infelizmente, e para a própria segurança, deve permanecer em casa. Então, nós voltamos com os cultos, mas as crianças e os idosos ou as pessoas com doenças que se encaixem aí nesse grupo de risco devem permanecer assistindo o culto de casa, tá bom? É bom saber também que para que isso fosse possível e continue sendo possível, nós temos seguido todos os protocolos aqui de segurança, de higienização do prédio, tá bom? Treinamento do pessoal. Então você pode comparecer tranquilamente, fique tranquilo que está todo mundo treinado já, isso já obviamente já foi aplicado aqui no domingo passado e tinha uma pessoa especializada aqui assistindo o culto com a gente, um técnico nessa área. Deu os parabéns para a equipe pela maneira como foi tudo muito bem conduzido aqui. Tivemos no domingo passado 6 visitantes, isso também para a glória de Deus. Mas olha só que interessante, irmãos, essa participação no culto, ela também tem um outro critério, que é o quê? É o cadastramento. Você tem que preencher um cadastro, na verdade ali uma solicitação. Por quê? Exatamente para o controle do acesso aqui para o número de vagas que nós temos limitados aqui no salão, ok? Então nós temos aqui, ao todo, 92 lugares disponíveis, contando com esse espaço aqui embaixo, no salão de culto, e lá em cima também, na quadra, nós preparamos alguns lugares lá, tá bom? Assistindo pelo telão lá em cima. E para isso, então, você tem que acessar um link. Esse link ele é disponibilizado a cada semana, né? Então, ele é disponibilizado na segunda-feira, ou no próprio domingo, né? No próprio domingo ele já é disponibilizado e vai até a sexta-feira às 16 horas. Ou seja, não tem como você fazer isso sexta-noite ou sábado. Então você tem que se preparar e se programar para agendar a sua participação durante a semana. Você tem aí de domingo a sexta-feira para fazer isso. E outra coisa que a gente quer pedir para você é que você não espere para a última hora, tá ok? Então, você tem uma ideia, até hoje nós tínhamos 6 inscrições. Tá? Então, assim, para uma igreja que geralmente nós temos aí, antes da pandemia, uma média de 300 pessoas, 300 e tantas aí participando, apesar de termos 92 lugares ainda, nós tivemos até hoje só 6 inscrições. Então, eu estou acreditando que o pessoal está querendo deixar isso para depois. Eu quero pedir a sua gentileza para você se programar. Se você já tem convicção, está separando esse tempo para adorar conosco presencialmente, entre no link e já faça então o seu cadastro lá. E se você não tem esse link, então eu vou pedir que você ou entre em contato com algum irmão que participa de algum pequeno grupo, o seu líder de pequeno grupo, entre em contato com a secretária aqui da igreja, tá bom? Então não tem como você ficar de fora porque não sabia, tá? Então, por favor, agora você já sabe, então se programe, se organize, se planeje para fazer o seu cadastro aí, para a gente também aqui do lado de cá nos planejarmos para isso tudo acontecer perfeitamente. Tá ok? Muito bem. Hoje nós vamos olhar para um texto da Palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da amplitude do amor ao próximo. Né? Como foi falado, são 6 meses aí já vivendo nesse ambiente de pandemia. E os 2 maiores mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, eu quero dar ênfase nesse mandamento, amor ao próximo e a amplitude
desse mandamento, do que envolve o amor ao próximo. E eu quero olhar com vocês para esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 30 a 44. É um texto bem conhecido, é o texto que fala da primeira multiplicação dos pães e peixes, é um texto que aparece em todos os evangelhos, tá bom? Então é bem conhecido mesmo. Então eu quero projetar aí, você pode acompanhar, ou então acompanhar na sua versão também. Fique à vontade quanto a isso, tá ok? Começando ali no verso 30, diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Impressionante isso, né? A multidão ali viu que Jesus e os discípulos estavam se afastando e foram a pé, deram a volta no grande lago ali e chegaram antes até deles. Verso 34, o grifo aí é meu, tá? Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. E um detalhe aqui, neste último versículo, na palavrinha homens, né, geralmente o texto grego tem 2 palavras para traduzir, para descrever homem. Um para homem como ser humano e outro para homem como macho, masculino. E a palavra que é usada aqui é essa exatamente que descreve homem como o sexo masculino, tá bom? Então é bem provável, o texto vai falar que haviam mulheres e crianças também. Então se você fizer uma continha básica aí, 1 para 1 aí você pode multiplicar isso por 3 tranquilamente, tá? Então é possível que aproximadamente, né, 10 a 15 mil pessoas foram alimentadas nesse dia aí, nessa situação aí, tá bom? Muito bem. Então eu quero olhar com vocês aqui, quero trazer à tona aqui um detalhe, né, no texto, que é essa questão no versículo 34, que eu grifei ali enquanto nós líamos o texto. Jesus viu uma grande multidão. Viu uma grande multidão. A multidão, a pergunta que a gente faz é: quem é a multidão? Né? A multidão é a multidão, mas será que a gente pode perceber algumas características da multidão? Se nós olharmos para o outro evangelho de Mateus, interessante, nós vamos lá para Mateus capítulo 9, nós vamos olhar nesse capítulo
algumas caras que vamos perceber ali, né, no ministério de Jesus, né, nas situações onde ele curou, expulsou demônios. Ali no capítulo 9 de Mateus, isso é narrado ali constantemente. E dá para entender e perceber um pouquinho da característica dessa multidão. Quem é a multidão? Por exemplo, se nós olharmos para o verso 8 do capítulo 9, quando Jesus ali cura um paralítico em Cafarnaum, o texto vai dizer que quando a multidão viu isso, essa cura, o paralítico se levanta e vai embora para casa, o texto vai dizer no verso 8, ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus. Então você percebe aqui, e esse temeu é de teve medo, né? A ideia de teve medo. A multidão amedrontada. O que aconteceu aqui? Muito bem. Se você continua lendo o capítulo 9, você vai chegar, por exemplo, no versículo 23, e ali é a situação onde nós já até pregamos aqui na série Gente como a Gente, a cura da filha de Jairo. Ali naquele episódio, no verso 23, quando Jesus chega à casa de Jairo, chefe, né, ali da sinagoga, o que acontece ali? Né? Ele viu, o texto vai dizer, ele viu os flautistas. Parou o som aí, que aqui para mim diminuiu. Vê se está saindo aí. A gente dá um tempinho, sem problema, tá bom? Verifica aí. Aqui continua ligado o microfone, tá? Só para você saber. Tá bom? Opa! Aí, tá voltando. Muito bem. Beleza? Perdemos alguma coisa? Pode continuar daqui mesmo? Legal. Tá bom então, voltando aqui para a questão da multidão. Versículo 8, a cura do paralítico, a multidão amedrontada. Agora no verso 23, quando Jesus chega na casa de Jairo, né, e viu ali os flautistas e viu a multidão, o texto vai dizer em alvoroço, né, a ideia da multidão agitada. Então, a multidão amedrontada, a multidão agitada. Aí nós vamos para o verso 33. Agora a situação aqui é onde Jesus vai curar um mudo, né? Um endemoniado. E, na verdade, a impressão que dá aqui que nós temos pelo texto é que ele ficou mudo porque estava endemoniado. Porque quando o demônio sai, quando o demônio é expulso no verso 33, o mudo volta a falar, né? E as multidões, então, aqui nesse versículo, o que acontece com elas? Ficam admiradas. O texto vai dizer, a multidão se admirou, ou as multidões se admiraram. Nunca vi coisa igual a essa em Israel. E aí, quando nós chegamos no texto onde Jesus vai falar sobre a seara e os ceifeiros, ele está percorrendo os povoados, ensinando e pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades, aparecem duas características da multidão no verso 36. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque essas multidões, e isso vai voltar a se repetir no episódio da multiplicação dos pães, quando Jesus olha para essa multidão, é porque ele se compadece dela, tem compaixão, porque eles andavam atribulados e abatidos ou aí abandonados, como ovelhas que não têm pastor. Então, olha aí, só de característica dessa multidão. Quem é a multidão, né, em linhas gerais? A multidão é esse monte de gente aí que está amedrontada. A multidão é essa turma toda agitada para lá e para cá. E a gente pode pegar as características da multidão na época de Jesus, nós podemos verificar que não tem diferença da multidão de hoje, né? O povo, em geral, está com medo aí fora? Pergunta para o povo aí se eles estão tranquilos de sair de casa. Eu não estou falando só do coronavírus, não. Mas esse é mais um fator de pânico na multidão aí, para deixar a multidão amedrontada. A multidão está agitada, por quê? Para lá e para cá. A multidão está correndo atrás do prejuízo, está procurando emprego, está tentando se recolocar, a multidão está tentando trazer o pão para casa, a multidão está agitada com ansiedade, a multidão está agitada com um monte de coisa. Né? O mundo está
na correria. A pandemia fez dar um breque, mas ainda assim esse breque também trouxe outros agitos, com ansiedades e preocupações. A multidão está admirada com muita coisa? Está admirada com muita coisa que acontece, tanto positivo quanto negativamente. A multidão está atribulada? Sem dúvida. A multidão está muito atribulada, tem muito sofrimento, tem muita violência, tem muita coisa que traz tribulação para a multidão. A multidão está abandonada? Talvez a multidão não tenha essa impressão. Mas por que então, como que se explica então tanto suicídio, tanta depressão, né? Como se explica tanta solidão no mundo? Tanta gente reclamando de não ter, não conhecer ou se desiludir com outras pessoas, com empresas, com promessas. A multidão se sente abandonada pelos governantes. A multidão está, sim, abandonada. E biblicamente nós sabemos disso também. A multidão, mais do que isso, né? O mundo jaz no maligno, o mundo está morto nos seus delitos e pecados. E Jesus, que é o criador dessa multidão aí, ele vem e ele passa para o outro lado, para que os seus discípulos pudessem descansar. Essa multidão vai atrás dele, e quando ele olha para essa multidão, o que ele faz? O texto vai dizer que ele vê essas multidões. E o que Jesus faz ali serve de exemplo para mim e para você. E é isso que eu quero enfatizar hoje, e quero, pela palavra, quero que nós sejamos exortados, né, com relação ao exemplo que Jesus nos dá aqui, como proceder diante dessa multidão. O amor ao próximo, né, o amor ao próximo ali derramado, inundando, assim, sendo evidenciado na vida de Jesus. Então eu quero olhar 3 aspectos dessa amplitude do amor ao próximo. O primeiro é que o amor ao próximo ele visualiza, ou seja, ele sente. E aqui isso está descrito na atitude de Jesus. Claro que é muito mais, nós vamos ver isso no desenvolvimento, é muito mais do que sentimento, mas começa num sentimento. Jesus compadeceu-se. Ele viu a multidão e compadeceu-se dela. Algo mexeu com ele, com o seu íntimo, e isso depois vai levá-lo a outras atitudes. Mas a primeira que começa ali no coração e na mente. Quando você vê, geralmente é assim, né? Nós somos ligados dessa forma, né? A gente geralmente vai sentir por aquilo que nós visualizamos. Então, quando eu olho uma cena violenta, eu sinto, né, alguma coisa. Quando eu, por exemplo, olho para baixo, lá um lugar assim, muito alto, né, num lugar muito alto, eu olho para baixo, eu sinto arrepio. Então, uma coisa é certa, irmãos, a gente tem perdido um pouco desse sentir a dor do outro, né, de olhar para as pessoas, e o mundo está muito frio, né, nesse sentido. Infelizmente, isso também tem chegado e inundado a igreja de Jesus. O povo de Deus parece que não está sentindo mais, não está percebendo mais, não está visualizando essa multidão como Jesus quer que a igreja visualize, quer que a igreja sinta esse amor, né? De novo, nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que não deve ficar só no sentimento. Mas se você nem sente, então, o que você vai fazer? O início de tudo é o sentimento. Então, quando você olha para uma pessoa e vê ela numa situação difícil, o que passa lá dentro mesmo, no fundo? Eu sei que, às vezes, o mundo está tão corrido, a coisa está tão assim, parece que caiu naquilo que é usual, né? Naquilo que é rotineiro. Você, por exemplo, se depara num farol com um pedinte. Parece que agora tá difícil se sensibilizar, né? Tanta gente, todo farol tem 1, 2. E parece que agora
faz parte da vida ter alguém largado ali no chão, alguém estendendo a mão ali do outro lado, né? Mas a pergunta é, como está o seu coração em relação a isso? Quando foi a última vez que você olhou para alguém necessitado e sentiu algo por ele? E eu não falo só de um parente, não, porque talvez seja até mais fácil, né? Espero que seja, né? Se você sabe da notícia, chega no seu WhatsApp lá, um recado lá, olha, seu tio, né, sua sobrinha, seu avô, enfim, seu cunhado está passando uma necessidade. Como que você recebe aquele informativo ali? Você sente que deveria fazer algo? Você olha aquilo e o que acontece lá no seu coração? Dá aquele aperto? E quando é alguém que você, não é seu parente, mas que você sabe quem é, talvez um conhecido aí, um irmão em Cristo, enfim, ou alguém que é conhecido de alguém que você conhece, e aí fala, olha, tem uma pessoa precisando. Você se sente responsável? Você sente alguma coisa nesse sentido? A pergunta que fica é essa, né? O verdadeiro amor ao próximo, primeiro ele visualiza, ele tem que sentir alguma coisa. Assim como também, a Bíblia fala a respeito disso quando o assunto é pecado na sua vida. Tem gente que não sente mais nada quando peca. O pecado já não incomoda mais. A pessoa está tão petrificada ali no seu coração, tão fria, que ela nem... Né, a Bíblia fala que a gente tem que chorar, né, pelos nossos pecados. Isso significa o quê? Você tem que sentir o peso, né? Sentir que aquilo que você fez ofendeu a Deus, a santidade de Deus, e aquilo tem que te incomodar. Só que, infelizmente, tem crente que chega nesse ponto onde o pecado já não está incomodando mais. Isso é um caso sério. Precisa desse reavivamento. Em relação ao próximo, como é que está o seu coração? Então, a pergunta primeira aqui é, quando você vê a necessidade de alguém, e você vai receber coisa no seu WhatsApp, talvez dia sim, dia não, enfim. É muita gente precisando mesmo. Você, pastor, mas eu não vou resolver o problema do mundo todo. Isso é uma grande desculpa, né? Não dá nem para comentar isso. É óbvio, mas Deus vai colocar, com certeza, já tem colocado pelo menos alguém bem próximo, que você precisa se incomodar e sentir compaixão por ela, por uma família, por um grupo, por um bairro, pela sua cidade, pelo que você pode fazer com os recursos que Deus te deu. Mas começa o quê? Começa orando a Deus para que Ele faça essa limpeza aí, que Ele passe essa lixa no teu coração para tirar essa aspereza toda, né, e deixe você mais sensível à necessidade dos outros. Porque certamente tem muita gente precisando e você pode ajudar. Pode ajudar. Com o pouco que você tem muita gente precisando da sua ajuda. Um outro aspecto aqui da amplitude do amor ao próximo é que ele verbaliza. Então ele não só visualiza, mas ele também verbaliza. Ou seja, ele fala do amor, né? A pessoa que ama o seu próximo fala do amor. E aqui no texto, no verso 34, depois que Jesus olha para aquela multidão, ele tem compaixão dela, ele visualiza, agora então, ele verbaliza isso. O texto vai dizer ali, verso 34, Jesus então começa a ensinar-lhes muitas coisas. E aí eu pergunto para você, o que você acha que Jesus estava ensinando ali? Então Jesus visualizou a multidão agitada, atribulada, amedrontada, abandonada. Jesus visualizou aquela multidão ali. E aí ele falou, bom, senta aqui, pessoal. Aí ele começou a ensinar matemática, foi isso? Certamente que não. O que ele ensinou? Eu vou ensinar para vocês como fazer um pão caseiro. Também não é ali, muito menos isso, porque o pessoal estava com fome, né? Então não era hora de só falar de comida, né? O que ele ensinou ali? Regras de como se portar à mesa? Não. Jesus certamente estava falando
a respeito das coisas concernentes ao reino, porque era isso que ele fazia, né? Jesus, ele pregava, né, a respeito do reino, da chegada do reino, do estabelecimento do reino na pessoa dele como Messias, né? Falando dessa esperança que agora estava sendo concretizada na figura dele como Salvador, como aquele que tinha vindo para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus prometido. Então ele estava ensinando esse povo a interpretar as Escrituras, a reconhecer por meio delas que ele era o Cristo. Estava pregando ali para esse pessoal e deixando para nós também um grande ensino de que a compaixão passa sim por um sentimento, mas ela se desenvolve na verbalização, na fala, né, em proclamar aqui a verdade de Jesus, a verdade do reino, proclamar o Evangelho, né? Então Jesus, ele passou a ensinar esse pessoal. Isso serve de exemplo para mim e para você. Muita gente, óbvio, você conhece, está precisando de pão como esse povo estava precisando de pão. Nós vamos falar mais sobre isso também no final. Mas o que o ser humano mais precisa, que é prioridade, que deve ser ensinado para ele, é uma fome, e nós pregamos também a respeito disso, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, que ela é muito mais importante de ser saciada do que a fome do corpo, né, do físico, é a fome da alma. Ele é o pão da vida que desceu dos céus. E certamente ele começou fazendo isso, explicando sobre isso para esse povo. Aqui, essa fala, né, essa verbalização do amor, ela aponta direto para a pessoa de Jesus por meio do Evangelho. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Essa é a pergunta aqui chave, né? Quando foi a última vez que você, no ato de compadecer-se de alguém, ensinou a ela a respeito de Jesus? Olha como a compaixão, quando a gente pensa em compaixão, isso é, de fato, é verdade, né? A gente pensa nas necessidades físicas das pessoas, né? Eu me compadeci daquele cara, fui lá e dei uma cesta básica para ele. Mas o texto está mostrando que Jesus, antes de fazer isso, ele ensinou. O que me leva a entender que revelar na fala, né, Jesus, proclamar o Senhor e Salvador, falar do Evangelho, isso é prioridade. Isso é prioridade. A Bíblia não está aqui dizendo que se você tem que dar o pedaço de pão primeiro, ou tem que evangelizar primeiro, enfim. O texto não está colocando aqui as coisas né, assim, não, isso vem antes, e só isso depois. O texto mostra que houve um ensino, depois o milagre. Mas isso não significa que aqui a Bíblia está colocando um padrão. O fato é que você não pode achar que, dando um pedaço de pão, uma cesta básica para alguém, você fez a melhor coisa que você podia fazer por ela, porque não é verdade. A melhor coisa que você pode fazer por ela é pregar o Evangelho, partindo do pressuposto de que ela faz parte dessa multidão que está perdida como ovelha que não tem pastor. Certo? Mas também nós vamos entender, e Jesus mostra isso aqui, que ao pregar a verdade do Evangelho, você também entende, porque já sentiu essa compaixão, de que é necessário você ajudá-la na sua necessidade física também. Então uma coisa complementa a outra. Uma coisa de fato está ligada à outra, né? É aquela fé que vem acompanhada por obras, né? O amor ao próximo, ele passa essencialmente, né, por uma compaixão movida, né, por um desejo de que aquela pessoa tenha a sua vida espiritual transformada, o seu futuro, né, eterno transformado em Cristo, mudado das trevas para a luz, mas também contempla, né, a realidade ali no presente, a necessidade física daquela pessoa, estendendo a mão, né, ajudando ali naquilo que é básico, né, comida, roupa, né, remédio, seja o que for,
para que essa pessoa também veja na prática o cristianismo agindo, demonstrando esse amor que se diz sentir e que se fala tanto. Então, uma coisa está ligada com a outra. Aquilo que você sente, aquilo que você fala, ele é autenticado por aquilo que você faz, que é o último ponto aqui. Então, o amor ao próximo, ele visualiza, ele sente amor. O amor ao próximo, ele verbaliza, ele fala do amor. E o amor ao próximo, ele vivencia, ele faz por amor. Então, você vê na sequência do texto aqui, Jesus, verso 41, e vai dizer assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu, e em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem. Ou seja, partindo o pão, deu. Essa é uma outra versão. Eu gosto dessa ideia, né? Partindo o pão, deu. Isso aqui me faz lembrar de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Né? Deu o seu Filho. Então, assim como Jesus, o pão da vida, foi dado para saciar a fome espiritual, o próprio Jesus também dá o pão, o alimento, multiplica e dá para saciar essa fome física daquela multidão que estava ali como ovelha que não tem pastor. O verdadeiro amor ao próximo, né? A amplitude do amor ao próximo, então ela não só visualiza, verbaliza, mas ela vivencia esse amor no ato de dar, no ato de fazer por amor, fazer algo por alguém, né? Algo ali físico. E nesse ponto aqui, nós sabemos que temos que aprender, temos que crescer muito como igreja. Nós temos melhorado, temos crescido nesses últimos anos. Nossa igreja tem entendido melhor o que significa fazer por amor. Né? Nós não fazemos isso para ganhar crédito com Deus, para questões de salvação ou qualquer coisa do tipo, né? Até porque a Bíblia nos exorta e nos condena se nós estivermos fazendo qualquer coisa por ambição egoísta ou qualquer coisa para tentar comover a Deus. A Bíblia nos exorta que Deus não se deixa enganar nesse sentido, né? Mas quando nós fazemos por obediência, quando nós fazemos como reflexo do caráter de Deus em nós, até quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós entregamos algum talento, seja tocando, ajudando na multimídia, tudo que nós fazemos, né, isso deve ser de fato feito para Deus, para a glória de Deus. Até o nosso trabalho, que nós chamamos de trabalho secular, né? Quando eu não estou trabalhando na igreja, meu trabalho secular, para Deus não tem essa diferença. Ali é o lugar onde você tem que fazer o melhor, como se estivesse fazendo para Deus. E Paulo fala, porque é para Ele mesmo que vocês estão fazendo. Então, tudo que você for fazer, que vier às tuas mãos, você deve fazer com amor e por amor a Deus e por amor ao próximo. Ainda que o seu patrão não mereça, que ele seja cruel com você, Deus colocou você ali para representar o reino. Então, antes de estar servindo o seu patrão ou a empresa, você está servindo a Deus. Você está demonstrando amor a Ele, amando o seu próximo. Então, Jesus, ele faz isso, né? Ele pega os pães e ele entrega para o seu... Jesus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Eu não sei se a frase deveria ser bem esta, porque Jesus pode fazer o que ele quiser fazer, né? E muitas vezes, sempre, quando ele tem um propósito, ele te dá o privilégio de participar dessa obra. Se você não fizer, não vai deixar de acontecer porque você não fez. Se Deus tiver que fazer aquilo, aquilo vai acontecer, tá bom? O fato é que Deus não precisa da gente, mas Deus, ele quer ensinar a gente com isso. E como isso reflete o caráter dele, e ser cristão é ser parecido com Jesus, então servir, praticar o amor é cumprir, é permitir que essa verdade seja revelada em nossa vida.
né, de que nós amamos a Deus e de que nós queremos viver uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Então, eu entendo que quando Jesus chama os seus discípulos para a responsabilidade aqui, porque a galera queria jogar a bomba nas costas de Jesus aí, né? Manda essa multidão embora. Tipo assim, manda embora, é o Senhor que tem essa autoridade. E ele diz assim, vocês mesmo, dá vocês de comer para eles. Jesus chama os discípulos para a responsabilidade. E aí os discípulos começam a questionar, mas peraí, Senhor, seria necessário aqui para alimentar esse povo todo aqui, quantos denários aqui? Cadê seriam necessários 200 denários. 200 denários. Muito dinheiro. Cada denário era um dia de trabalhador braçal. Era muita gente. Imagine você hoje tivesse que comprar pão para 10 mil pessoas. Vamos arredondar aí, vai. Se você fosse comprar pão para 10 mil pessoas. Pão, né? Quanto será que custaria isso? De qualquer forma, os discípulos começaram a pensar, Senhor, para nós aqui é complicado isso, não tem como. A gente vai investir 10 mil denários nisso aí? E aí Jesus fala, então o que vocês têm? Chamando os caras para a responsabilidade. E eles vão se mexendo. Ou seja, Jesus estava querendo ensinar para eles a compaixão aqui nesse aspecto da prática mesmo. É possível que eles também, num primeiro momento, tenham olhado para essa multidão e tivessem tido aquele sentimento que muitos têm. Né? Puxa, coitado, né? O pessoal está com fome. Mas fazer o quê? Também vieram aqui, ninguém mandou eles virem, né? Vieram porque quis, né? Então, assim, a responsabilidade não é minha. Olha, se o camarada está jogado aí, está precisando de cesta básica, mas por que não estudou? E aí começa, né? A gente quer fazer de tudo para ter aquele desencargo de consciência, né? Não, Deus, manda esse pessoal embora, porque tem uma boa desculpa para ir embora, né? E Jesus volta a dizer para mim e para você hoje, o que você pode fazer por essa pessoa? Jesus não pediu para investigar quem estava ali que era desocupado, quem estava ali realmente necessitado, quem estava ali explorando por causa da bênção só. Não, Jesus não entrou nesse mérito. Ele olhou para a multidão e teve compaixão dela e ponto final. Então, a gente às vezes quer ser advogado, né? Quer investigar, né? Claro que a gente não pode ser também fazer mau uso dos recursos, né? Nesse sentido assim, desperdiçar ou conduzir mal, sem zelo, né? Os recursos que Deus nos dá. Às vezes você sabe que tem uma pessoa que é exploradora, que ela está explorando aquela entidade, a igreja, uma família, e você sabe até que se você der alguma ajuda para ela física, ali, dinheiro, alguma coisa, que ela não vai usar aquilo da maneira que ela disse que deveria, que gostaria de usar. Está pedindo ali talvez para fazer coisa errada, comprar droga ou coisa. Às vezes você sabe disso, e aí óbvio que você não vai dar o dinheiro para aquela pessoa se você conhece. Mas se você não conhece, né, como é que você vai sair? Não, eu não vou. Esse cara aqui tem cara de quem vai gastar isso com bebida. Como assim? Não, esse aqui já deveria ter arrumado um trabalho, está todo dia aqui. A gente pode fazer um pouco mais. Né? Às vezes não é só também chegar lá e dar oferta no farol. Né? É ir além. Talvez ajudar aquela pessoa oferecendo algo um pouco mais concreto. De repente você tem uma oportunidade de trabalho, a pessoa está esperando isso. As coisas estão difíceis, irmãos. Tem muito caso, cada caso é um caso, né? Mas quando Jesus olha para essa multidão aqui, a compaixão dele o leva a colocar os discípulos para essa pergunta: o que vocês podem fazer por ele? O que vocês têm aí? Então Jesus é didático, ele está ensinando esses discípulos ao que é de fato compaixão. Trabalhando no coração deles também, quando pede para eles se movimentarem. E quando Jesus multiplica os pães, antes ele pede para aqueles discípulos dividirem aqueles grupos, né, aquela multidão em grupos. E é muito interessante essa parte do texto,
Quando diz assim no verso 39, então lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde. Esse detalhe da grama verde aqui, né, Marcos também é fantástico. Me faz conexão, me faz lembrar e fazer lembrar de uma conexão direta com o Salmo 23. Não sei se vocês se lembram. O que diz lá no verso 2, né? O verso 2 fala do bom pastor. Na verdade, o Salmo fala do bom pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem o verso 2. Ele me faz repousar em verdes pastos. Então, Jesus estava ali como um bom pastor. E aquele povo, aquela multidão, por que eu faço essa conexão? Porque o próprio texto me permite fazer isso, né? Quando Jesus reconhece que eles estavam como ovelhas que não têm pastor. E ovelhas que não têm pastor. O pastor estava ali. E ele se compadece delas. E ele pede para esse povo sentar na grama verde. E ele está dizendo o quê? Eu vou cuidar de vocês. Né? Venham a mim. Né? E vocês vão achar verdes pastos. Né? Na minha presença. Senta aí, não se preocupe, eu estou aqui. Né? Então, a gente precisa sentir isso, não por nosso mérito, mas porque nós temos a Jesus. Nós temos aprendido com Ele. Nós precisamos verbalizar isso, precisamos ensinar isso, que Ele é, de fato, a salvação para o mundo. Ele é aquele que pode tirar do nosso coração toda e qualquer tribulação. Ele é aquele em quem nós depositamos, de fato, a nossa esperança. E esse povo, essa multidão, pôde descansar nisso naquele momento em que eles percebem os discípulos organizados, montando pequenos grupos para sentarem-se ali na grama, porque em seguida viria a provisão, viria o milagre. Jesus, então, parte os pães e dá. E dá. E fica para nós, então, irmãos, essa exortação da palavra. A amplitude do amor ao próximo. Ela visualiza, sentindo o amor. Ela verbaliza, falando do amor. E ela vivencia, fazendo por amor. Começa ali, naquele coração inclinado, né, pelo amor de Deus, aquele coração que sente, que se compadece, que visualiza e não se satisfaz em virar as costas de maneira fria. Aquilo mexe, aquilo remói dentro do coração, aquilo aperta e nos impulsiona a querer falar e fazer. E, de novo, é muito importante essa questão do falar. Por quê? Porque é isso que o povo está precisando. Conhecer Jesus. Conhecer a libertação em Cristo. Isso deve vir acompanhado muitas vezes de uma cesta básica, de uma coberta, de uma calça comprida, uma blusa de frio. Claro, mas isso deve vir com uma mensagem. Ok? É muito importante isso. Verbalizar, falar. E por fim, fazer por amor. Nossa igreja está num momento hoje onde nós estamos de novo, né, aqui solicitando, encorajando, incentivando os irmãos a doarem seus recursos. Pode ser o alimento propriamente, né, de fato, você doar aí arroz, feijão, enfim, farinha, alimentos de cesta básica. Nós estamos precisando. Os nossos estoques aqui já, né, porque graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio de socorrer muitas famílias da nossa igreja e também outros conhecidos da nossa igreja e pessoas que nós nem conhecemos, que vêm aqui, apresentam sua situação, se eles estão falando a verdade ou não. De novo, nós não somos detetives, Deus vai lidar com cada um, mas nós ajudamos um pouquinho. Ninguém sai daqui com a mão vazia. Graças a Deus por isso. Todo que tem chegado aqui tem saído com alguma coisinha para comer. E isso por quê? Porque Deus tem suprido, e como que Ele está suprindo? Por meio da vida dos irmãos.
E aí eu apelo de novo nesse sentido que a igreja pratique isso, né? A compaixão no sentido de sentir, de falar e de fazer. E nesse de fazer, a gente tem aqui essa baita oportunidade de doar alimento aqui para a gente poder montar as cestas básicas e atender as famílias. Se você quiser também doar em espécie, a gente vai pegar esse dinheiro e vai lá comprar a cesta básica do mesmo jeito, como já tem acontecido, mas nós pedimos a sua ajuda aí, né, para que você entenda, né, como Jesus disse, o que você pode fazer por eles, o que você pode fazer por eles. Eu sei que talvez você já esteja ajudando alguém na sua casa, enfim, seu parente, seus vizinhos, conhecidos seus. Amém por isso, continue fazendo isso. Se você não pode, você e Deus, a gente vai entender. Mas a pergunta que fica é, o que você pode fazer? Eu sei que Deus tem dado a você capacidade de fazer algo por esse povo, por essa multidão, né? Sentir. Né? Ah, como é gostoso sentir. E é bênção, porque muita gente já nem sente mais nada. Só pensa em si. No máximo ali na sua casa, seu filho e cônjuge. Não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Ele quer que a gente sinta amor pelo próximo. Isso faz parte desse processo de compaixão aí, né? Deus quer que a gente verbalize, que a gente ensine as pessoas a respeito de Jesus como Salvador. Fale do Evangelho. Apresente Jesus como a solução para a crise dessa multidão amedrontada, agitada, abandonada, sem esperança. E a gente quer, Jesus também quer que a gente faça por amor, né? Vivencie esse amor ao próximo, doando do que nós temos, dos nossos recursos, nossos dons, nossos talentos, como igreja e como irmãos ali no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, como indivíduos que levam o nome de Jesus. Tá bom? Então nós queremos orar por isso agora, agradecendo a Deus, porque é um privilégio poder servir no reino de Deus. Jesus viu aquela multidão e teve compaixão dela. De que maneira? Né? Visualizando, sentindo, verbalizando, falando e vivenciando, fazendo por amor. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Agradecemos pelo exemplo de Jesus, exemplo mostrando para nós de maneira bem didática o que é de fato sentir compaixão. Primeiro começa ali no coração, na mente, visualizando o problema. Mas depois verbaliza aquilo, falando, ensinando as pessoas. Ensinando a respeito do Evangelho, da vida e da obra de Jesus. E também, finalmente, isso deságua no fazer. Fazer por amor. Porque o Senhor fez assim. O Senhor não só ficou no sentimento, mas obrigado porque o Senhor sentiu. O Senhor amou. O Senhor mandou Jesus, deu o seu Filho. E Ele se tornou carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pai, que a gente aprenda não só diante desta passagem, mas com a vida do Mestre, o que é de fato amar o próximo. Esse é um grande mandamento, porque fazendo assim também estaremos amando o Senhor sobre todas as coisas. Muito obrigado por essa oportunidade e privilégio de servir o Senhor, de representar o Teu nome aqui na terra. Que assim seja, Pai, o verdadeiro, a amplitude do amor ao próximo, visualizando, verbalizando e vivenciando esse amor. Em nome de Jesus. Amém.